Ó, começa hoje a terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense joga contra a Aparecidense de Goiás. Esse é o jogo de ida. Vamos falar com o André Pessoa, que está lá no Maracanã. Ô André, vamos falar de Fluminense. Fluminense que descansou, pegou o Botafogo descansando. Vamos ver se volta agora a jogar, né? Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço a você, uma boa tarde a todos. Pois é, o torcedor até está um pouco na bronca com esse time do Fluminense. Não devemos ter uma grande presença de público hoje. O clube nem divulgou parcial de ingressos. Não passando de 20 mil pessoas é a projeção mais otimista para esse jogo contra a Aparecidense pela terceira fase da Copa do Brasil. E um Fluminense que busca recuperação, né? O torcedor está até um pouco na bronca, tem cobrado melhores atuações do time. É um Fluminense que tem tido mais resultado do que bom desempenho nas últimas partidas. Desde que o Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota no último final de semana no clássico com o Botafogo. A torcida ficou na bronca, o Renato reclamou do time, disse que os jogadores deram muito espaço e que eles praticamente olharam o Botafogo jogar durante o clássico, especialmente no primeiro tempo. Então, em busca de recuperação, o Renato deve fazer mudanças no time para essa noite contra a Aparecidense. Escobar? Também, como diz o outro, não criamos pânico, né? Tem que apoiar o time. O time teve um monte de vitória aí. Escalação para o jogo de hoje, André. Escobar, a ideia do Renato Gaúcho é ter um time um pouco mais ofensivo, começando por 3 mudanças. No meio de campo, o Nonato deve ficar com a vaga do uruguaio Facundo Bernal. A ideia é ter um pouco mais de criatividade ao lado do Paulo Henrique Ganso. Na defesa, outra mudança, o Gabriel Fuentes vai ser titular na lateral esquerda, ele que não joga desde a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo em março, está recuperado de lesão, fica com a vaga do René. No ataque, outra mudança, sai o Agostinho Canóbio, que não foi bem contra o Botafogo, para a entrada do Queno. Provável Fluminense para hoje à noite na tela, tem o Fábio no gol. Na defesa, Samuel Xavier, Ignácio Freitas e o Gabriel Fuentes na esquerda. O meio de campo tem o Martinelli, que hoje completa 250 jogos com a camisa do Fluminense, Nonato e Paulo Henrique Ganso. E no ataque, John Arias, Queno e Germancano. Esse é o time que o Renato Gaúcho deve mandar a campo. E quando a gente fala em Copa do Brasil e Renato, traz boas recordações ao torcedor tricolor, porque lá em 2007 ele assumiu o comando da equipe no meio da competição. Assim como aconteceu agora em 2025, naquele ano foi campeão vencendo o Figueirense fora de casa com um gol do então zagueiro Roger Machado, quebrando uma seca de 23 anos sem títulos nacionais. Escobar? A gente falou do Fluminense, bora pro Rio de Janeiro mais uma vez. Rodrigo Jufo trazendo as informações do Flusão, Jufo. Bom dia, Mari, amigos do Sport Center. É um diazinho chuvoso, meio friozinho, meio devagar aqui no Rio de Janeiro. A torcida do Fluminense ainda não se empolgou, porque para esse jogo de hoje, logo mais tarde, às 9h30, Fluminense e Aparecidense, foram só cerca de 10 mil ingressos, um pouco menos de 10 mil ingressos vendidos até agora para essa partida de terceira fase de Copa do Brasil. E o Fluminense vive aquela grande frase de o copo está um pouco cheio, um pouco vazio. Antes estava um pouco cheio porque sob o comando do Renato Gaúcho tinham sido 6 jogos de invencibilidade, mas aí agora que perdeu para o Botafogo no final de semana, virou isso, né? Agora já são 3 jogos sem vencer, são 2 empates e 1 derrota agora para o Botafogo no último final de semana. Um jogo que o Fluminense jogou muito mal, a torcida pegou no pé do Renato Gaúcho e fez com que essa reação do Renato virasse agora para esse jogo com algumas mudanças na equipe. O Fuentes, lateral esquerdo, estava com uma lesão de grau 2 na coxa esquerda, não estava atuando desde o Campeonato Carioca, ele deve voltar ao time titular na lateral, no lugar do René. E 2 mudanças, uma no meio campo, o Nonato deve entrar na vaga do Bernal, o Nonato que se destacou nos últimos jogos sob o comando do Renato Gaúcho, fez aquele gol de empate no último minuto ali no finalzinho contra a União Espanhola, que garantiu aquele empate. Nonato então vem se destacando e vai ganhar uma vaga no time. E o outro é o Queno, que também vem entrando bem sob o comando do Renato Gaúcho e deve assumir o lugar do Canóbio. O Fluminense então deve ter essas mudanças para esse jogo contra o Aparecidense, e o Renato Gaúcho frisa muito um bom resultado com uma boa vantagem aqui no Maracanã, já que o jogo de volta o Fluminense vai ter que viajar até a Aparecida de Goiânia, pertinho ali da capital de Goiás, de Goiânia, mas o Fluminense vai ter um calendário apertado com jogos da Sul-Americana e da Copa do Brasil e do Brasileirão, então o Fluminense quer abrir uma boa vantagem aqui no Maracanã para poder tentar rodar o time na partida de volta, Mário. É isso aí, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia
né, do Fluminense avançar na Copa do Brasil. O Renato Gaúcho vai com quem entende melhor. Hoje o Maracanã, né, tem uma média de público ali de 20 mil torcedores, né? Eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Fluminense possa fazer uma grande partida hoje, né, e consiga uma bela de uma vitória, né, dentro da Copa do Brasil. Vocês concordam? Meu placar hoje vai ser 3-0 Flusão. Deixa aqui nos comentários o placar de vocês pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora falando sobre Mercadão da Bola, há uma imensa expectativa do atacante Dudu vir para o Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense, né, indicação do Renato Gaúcho, né, que gosta muito do jogador, né, e quer ver o Dudu aqui no Fluminense. A gente sabe que o clima lá no Cruzeiro não está bom, né, e o Renato Gaúcho sentou com o presidente do Fluminense e pediu a contratação. Então, assim, é um aval do técnico Renato Gaúcho. E eu quero saber de vocês, a indicação, o Renato quer porque quer. O Renato, ele gosta muito do futebol do Dudu e acredita que o Dudu poderá jogar muita bola aqui no Fluminense, mas eu quero saber de vocês, seria uma boa ver o Dudu com a camisa do Flusão, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!